Saudações, fãs de Pretty Little Liars! Eu sei que eu demorei pra fazer esse vídeo, eu tô desde o episódio de Halloween prometendo que eu vou continuar gravando os vídeos de PLL, mas como eu tava muito descanada com as coisas da faculdade, eu tive que dar uma pausa, mas então agora eu vou aproveitar esse vídeo pra falar tanto do episódio de Halloween, que foi Grave New World, quanto agora da Winter Premiere, que foi Who is in the Box. Bom, eu vou começar então falando do episódio de Halloween, já que foi na ordem cronológica o primeiro, que trouxe uns fatos muito interessantes para a história, né? Sendo que o principal deles foi a gente então finalmente desmistificar essa história toda da Allison e descobrir que realmente ela estava viva. E a cena com a qual ela se encontra com as outras Liars, que foi uma cena que eu achei particularmente bem emocionante e uma das mais legais e das que fizeram o episódio valer a pena. Mas infelizmente essa cena das Liars com a Allison foi uma das poucas coisas que realmente fez o episódio valer a pena, porque de resto eu não curti muito esse episódio de Halloween, principalmente comparado aos outros episódios de Halloween que a série já fez. Como o episódio de Halloween desse ano ele passou no mesmo dia que foi a estreia de Ravenswood, que é o spin-off de Pretty Little Liars, gente, é um trava-língua o nome dessa série, Jesus, meu Deus. Tá que a minha dicção é ruim, mas olha, a pessoa tem que estudar anos de dicção pra conseguir falar isso rápido, mas enfim. Como o episódio de PLL de Halloween foi ao ar antes do piloto de Ravenswood, eles acabaram aproveitando o episódio de Halloween para fazer muitas introduções sobre o que aconteceria então nessa nova série que é Ravenswood. O que trouxe então um ar sobrenatural para a série, que foi uma coisa que eu particularmente não gostei. Afinal, Pretty Little Liars sempre foi uma série em termos de mistério e de drama que sempre trabalhou com coisas do mundo real. Então, no momento que a gente coloca essas coisas sobrenaturais, eu acho que foge completamente do clima da série. Então eu não gostei muito desse clima de Ravenswood que eles colocaram dessa vez no episódio de Halloween. Mas como a gente sabe que Ravenswood vai ser uma série totalmente com um clima sobrenatural, inclusive para se diferenciar de PLL, então foi por isso que eles fizeram. Bom, eu particularmente detestei o piloto de Ravenswood, foi uma coisa que me incomodou bastante, eu achei, tipo, bem chato. E uma coisa que me incomodou muito, me deixou profundamente irritada, foi que se vocês olharem o piloto de Ravenswood, eu não olhei os outros episódios da série, só olhei o piloto e não gostei, não quis continuar vendo. Mas, de repente, vocês que continuaram vendo, vocês puderam reparar que, mesmo no piloto, Ravenswood tem um trabalho de fotografia e de direção de arte e de pós-produção que ele é muito mais cuidadoso e bem feito do que de Pretty Little Liars, que às vezes faz uma fotografia e algumas coisas que ficam, inclusive, um pouco infantis comparado, assim, com outras séries que a gente tem, tanto do mesmo canal, quanto outras séries que são para a mesma faixa etária de idade do espectador. E eu acho que às vezes Pretty Little Liars peca muito nesses fatores de produção da série. E a gente viu que Ravenswood, essas coisas não aconteceram. Foi uma produção que foi muito bem feita. E isso me deu muita raiva, porque eu acho que, tipo, é um desperdício eles estarem fazendo uma baita produção para Ravenswood e deixarem de lado exatamente a série principal, que é a que já tem uma legião de fãs enorme, que é uma série super famosa, que conta com um elenco super legal. Então eu acho bem tosco eles, em vez de investirem esse trabalho de produção em Pretty Little Liars, de novo, em PLL, e eu tenho que me convencer que eu tenho que falar PLL, não Pretty Little Liars, mas enfim, em vez de fazerem esse trabalho de produção em PLL, fazerem em Ravenswood. Eu acho isso bem desnecessário e isso me incomodou bastante. Bom, embora eu tenha achado que esse foi o episódio mais fraco de Halloween que a série já fez até agora, e que foi um episódio com um pouco menos de ação e de coisas interessantes, comparado principalmente ao episódio de Halloween do ano passado, que eu acho que foi muito bom, teve ainda algumas coisas nesse episódio que deu pra gente tirar alguns insights, algumas respostas de coisas que já vinham acontecendo há mais tempo na série. Por exemplo, antes mesmo da gente saber que o Ezra era então mesmo a A, muitas pessoas já tinham teorias sobre isso. E uma das teorias que as pessoas faziam pra explicar por que elas achavam então que o Ezra seria A é que as coisas que acontecem com a Arya sempre são as coisas menos piores comparada a todas as outras coisas que a A faz com as outras três meninas, né? Então eu acho que isso ficou confirmado até no momento que o Ezra liga pra ela quando elas estão no cemitério e fala pra ela tomar cuidado. Isso já mostra que o Ezra, por mais que ele seja A, ele tem sim algum sentimento pela Arya, tanto que ele tenta, perante as outras meninas, proteger ela mais. Daí depois disso, então, a Spencer foi atacada pelo Ezra naquele uniforme louco lá da guerra, né? Que é uma coisa que a gente percebe que, tipo, a Spencer ela já foi atacada várias vezes. E é uma coisa que agora que a gente sabe que o Ezra é a A, que até faz bastante sentido, porque a Spencer, ela é muito inteligente, ele tem a oportunidade de dar aula pra ela, ele conhece o histórico da família dela, e querendo ou não, daqui a pouco ele se sente mais ameaçado pela Spencer por saber que ela tem todo um raciocínio lógico que pode levar ela a chegar mais rapidamente na resposta e na
trilha das pistas que levam a ele. Então, pra mim, eu acho que faz sentido que ele se preocupe mais com a Spencer e tente fazer mais mal pra ela do que pras outras. Tava falando de cenografia de PLL, a minha aqui também tá uma bosta, que agora eu tive até que acender umas luzes, porque como do nada fechou o tempo lá fora, e daí a luz da claridade da rua que tava entrando aqui não tem mais. Mas enfim, tá? Não repare. Bom, várias outras coisas estão acontecendo naquele episódio, entre vento no túnel e despedida Haley e o Ezra furando o pneu da Spencer pra depois oferecer carona pra elas. De volta pra casa, várias coisas que ou foram muito relacionadas à introdução do spin-off, ou então fatos que não são de grande importância pra juntar esses pontinhos e conseguir novas respostas pra série. Mas uma coisa que eu acho que é muito legal lembrar, que foi que depois que elas já chegam lá na casa da Spencer e perto do celeiro onde toda a história começou, a Alyson aparece e então diz pra Hannah que se ela não pergunta pra Hannah se ela não lembra uma coisa que ela disse pra ela no hospital que foi muito importante. Isso foi uma cena lá da primeira temporada, que eu não sei se vocês lembram, mas naquela cena o que aconteceu? Basicamente o que a Alyson disse pra Hannah então é que elas quatro lembram muito mais daquela noite do que elas pensam que elas lembram. Pode ser porque elas estavam bebendo, pode ser porque foi um trauma que fez elas bloquearem alguma coisa na mente delas, mas o que ela fala é que ela, a Alyson, cometeu um grande erro que foi contar a verdade pra pessoa errada na hora errada, que a gente acredita que possa ser o tal do motivo pelo qual a Cici foi expulsa da faculdade, que depois se uniu ao Ezra contra a Ellie, ou que foi alguma coisa que daqui a pouco ela disse pro próprio Ezra, que então começou toda essa função que a gente conhece desde a primeira temporada. Pode ser uma coisa que a gente venha descobrir agora na 4B, ou então não, porque a gente sabe que PLL gosta de pegar essas coisas e às vezes demorar bastante pra desenvolver toda a história e nos dar finalmente a resposta que a gente espera. Bom, no fim, então, o Ezra chega, não há tempo de ver a Alyson, então ela foge, o que nos deixa na dúvida de saber se as meninas desconfiaram ou não que ela estava fugindo do Ezra. Eu acho que não, porque na verdade elas achavam que ela estava só fugindo de qualquer outra pessoa que pudesse descobrir que ela estava viva, mas então foi assim que terminou o episódio. Como eu disse, em termos de episódio, eu achei esse um dos episódios de Halloween mais fracos que a série já fez. Em compensação, nos trouxe algumas respostas bem legais, principalmente o fato de nos confirmar que a Alyson então estava viva depois de 4 temporadas nessa função ao redor da história da morte dela. Agora comentar um pouco então sobre o retorno da série, que foi agora em janeiro, tá? Eu não tenho muitas coisas pra falar desse retorno, porque eu achei na verdade ele bem morno, comparado a grande resposta, a grande acontecimento que foi a gente descobrir que a Ellie estava viva no episódio de Halloween. Mas o que acontece? O episódio de Halloween ele cria um grande ato até voltar o episódio de janeiro, quando a temporada volta, né? Então o que é interessante que os roteiristas façam? Que eles façam uma coisa muito surpreendente no episódio de Halloween, a ponto de prender as pessoas o suficiente para que elas realmente queiram assistir a volta da série em janeiro. Então foi por isso que no episódio de Halloween eles deram esse boom de que a Alyson estava viva, para as pessoas ficarem esperando muito pelo próximo episódio, que foi esse agora de janeiro. E como isso está iniciando um novo ciclo da série, eles então fazem um episódio um pouquinho mais morno para começar a criar as estruturas do que vai levar até o final da temporada. Uma das coisas que a gente viu nesse episódio de retorno foi a tal da história da Sarah, né? Que no caso, o episódio foi em torno de que elas descobriram que se a Alyson tá viva, outra pessoa foi enterrada e tá lá no caixão, na cripta onde a Alyson supostamente deveria estar. Elas então começam a pesquisar quem poderia estar, procurando pessoas que morreram numa data parecida, que foram dadas como desaparecidas, coisas assim. E elas então encontram essa menina Sarah, que é numa cidade ali perto, que tem uma estatura e uma aparência mais ou menos parecida com a da Alyson. E então elas acham que essa menina pode estar enterrada e tentam contatar as amigas dela. Eu achei essa história, na verdade, um plot bem tosco, assim, por se dizer. Porque se no final a gente descobriu que a menina foi vista depois da morte da Ellie, que ela não poderia estar lá, pra que diabos serviu esse plot? Parece que não serviu pra nada. A não ser que eles queiram pegar essa história pra desenvolver de alguma outra forma ao longo da temporada, mas se ficar só nesse episódio foi uma coisa bem inútil, bem injeção de linguiça. E eu não sei se eles vão conseguir desenvolver muito, porque pegaram uma história mais ou menos igual a das meninas e colocaram em outra cidade. É uma coisa que não faz muito sentido, eu não gostei muito dessa storyline. As outras coisas então que a gente tirou desse episódio foi que o Toby, ele finalmente conseguiu provar então que a mãe dele não se suicidou, que foi algum erro médico, alguma coisa que aconteceu dentro da Radley, e que eles então contam isso pro pai da Spencer, e o pai da Spencer começa a incentivar o Toby e a Spencer a então levarem isso mais pra frente a ponto de conseguirem fechar a Radley, que é uma coisa que a gente ainda não sabe por que o pai da Spencer teria interesse em fazer isso. Ele diz que é por causa da Spencer, mas eu duvido
duvido muito, porque a gente sabe que naquela família Hastings muitas coisas bizarras acontecem. Então, muito provavelmente, aí existe mais algum segredo que a gente não sabe, que nos diz, então, o motivo pelo qual o pai da Spencer queria então fechar Radley, que provavelmente para proteger algum segredo dele ou da própria família, que é alguma coisa que eu acho que também a gente vai descobrir ao longo dessa temporada, eu espero sim. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar desses 2 episódios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a espera tenha valido a pena. Se vocês quiserem comentar um pouco mais sobre o episódio, comentar sobre o vídeo, vocês podem me encontrar nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, Twitter, Facebook e Instagram. Eu tô sempre respondendo vocês, então podem falar comigo lá, eu adoro quando vocês comentam sobre o vídeo. Se vocês ainda quiserem conferir um pouquinho mais reviews escritas sobre a série Pretty Little Liars e mais outras várias séries, vocês podem acessar o alodesfocado.com.br para conferir todas essas reviews e todo esse conteúdo sobre séries. Se vocês ainda não são inscritos nesse canal, cliquem aqui e se inscrevam no canal. E eu tenho uma dica para dar para vocês. O site Pretty Little Liars Brasil, que é um site que também sempre me ajuda a divulgar os vídeos, então eu sou super agradecida às meninas do site. Eles estão criando, então, um canal também no YouTube para falar especificamente sobre Pretty Little Liars, não nesse estilo de vídeo que eu faço. Eles não vão fazer review episódio a episódio, mas eles vão fazer reviews de episódios especiais, falar novidades sobre o cast, coisas que influenciaram a série, relacionar a série com os livros, uma série de conteúdo relacionado a Pretty Little Liars que eu acho que deve ser bem legal. Eles postaram no primeiro vídeo agora essa semana e vão começar a postar mais de agora em diante. Então, se vocês quiserem ver o vídeo que o PLLBR já postou, vocês podem clicar aqui, é esse vídeo aqui que tá aqui em cima, e confiram um vídeo do site que deve ser muito legal. Bom, gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tudo der certo, então semana que vem eu tô aqui de novo comentando o próximo episódio. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.